E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, na tranquilidade por aí? Espero que sim, viu? A coisa tá feia, né? O Brasil registrando aí mais de 3.000 mortes por dia pelo novo coronavírus. O Brasil ultrapassa, infelizmente, a casa dos 300.000 mortos. Estamos vivendo um caos na saúde pública, estamos vivendo um caos no nosso Ministério da Saúde e, é claro, um caos na política brasileira, né? E como se não bastasse todos esses fatores, todas essas situações, crimes cometidos todos os dias pelo governo Bolsonaro contra a saúde pública, principalmente contra a saúde pública, e diversos outros crimes que o Bolsonaro vem cometendo junto com a sua equipe, nós ainda temos o Supremo Tribunal Federal jogando a última pá de cal sobre a Lava Jato. A Lava Jato que prendeu políticos corruptos, empresários corruptos, como a gente nunca viu na história desse país. E o Supremo Tribunal Federal mostra mais uma vez que eles nunca apoiaram a justiça, a legalidade do que acontece no Brasil. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele aprovou a prisão em segunda instância para prender o Lula e para eleger o Bolsonaro, como eu já disse aqui em outras gravações. Depois que o Bolsonaro foi eleito, simplesmente o Supremo Tribunal Federal foi lá e derrubou a prisão em segunda instância, porque o objetivo tinha sido alcançado, que era tirar o Lula da disputa eleitoral. Esse é um ponto. Mas em 2022 nós teremos eleições novamente. E os principais candidatos à eleição de 2018 é o Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro. Segundo pesquisas, aliás, todas as pesquisas de todos os institutos que você possa imaginar no Brasil, o único cara que pode derrotar o Lula e também o Bolsonaro é o Sérgio Moro. E mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal quer mexer nas regras do jogo, no sistema eleitoral brasileiro. Ouçam o absurdo que aconteceu no dia de ontem no Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia muda voto e segunda turma do STF, ou seja, Supremo Tribunal Federal, declara que Moro foi parcial ao condenar Lula. Com a decisão, o processo do triplex terá de que voltar no zero, vai ter que começar tudo de novo a condenação do triplex do Lula. Condenação do ex-presidente já tinha sido anulada por decisão do ministro Edson Fachin, que ontem votou a favor do Sérgio Moro. O Nunes Marques votou a favor de Sérgio Moro, mas Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes votaram a favor de Lula. Mas o que chama a atenção na aberração que vem acontecendo no judiciário brasileiro, e principalmente no Supremo Tribunal Federal, gente, é o voto da Carmen Lúcia. Porque o Gilmar Mendes, a gente já sabia que ele ia votar a favor do Lula, ok? Esse é um ponto. O Ricardo Lewandowski é um petista, a gente sabia que ele também ia votar a favor do Lula. Porque esses ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não estão lá para respeitar a Constituição. Eles não estão lá para aplicar as leis. Não, eles estão lá para votar a favor dos amiguinhos. E o voto da Carmen Lúcia é no mínimo revoltante. Quando eu disse aqui que o Supremo Tribunal Federal fez de tudo para tirar o Lula da disputa eleitoral, fica mais uma vez provada isso. E que o Supremo Tribunal Federal fez de tudo para eleger Bolsonaro, com essa decisão de ontem, fica provado isso. Antes do
do Bolsonaro ser eleito, a Carmen Lúcia votou a favor de Sérgio Moro e contra o Lula. O Edson Fachin manteve o seu voto, que foi contra o Lula e a favor de Sérgio Moro. Só que, por outro lado, o Edson Fachin, ele anula todas as acusações contra o Lula. Você percebe como são as coisas? Porque na visão do Supremo Tribunal Federal e na visão de todos os brasileiros, o Sérgio Moro é o cara que pode derrotar o Bolsonaro em 2022. Os senhores percebem que o Supremo Tribunal Federal se movimenta para tirar o... Já se movimenta já há um bom tempo, não é de agora. Essa movimentação do Supremo Tribunal Federal de tirar o Sérgio Moro de uma possível eleição de 2022 já começou faz tempo. Já começou faz tempo. Agora, quando é que a Carmen Lúcia, falando dela especificamente desse meu comentário agora, quando é que a Carmen Lúcia votou baseada nas leis? Quando foi? Em 2018, antes de Bolsonaro ser eleito, ou agora em 2021, quando Bolsonaro é presidente? Porque ouçam os senhores, a Carmen Lúcia, ela mudou o voto dela no mesmo processo. No mesmo processo. Quando convém aos ministros do Supremo Tribunal Federal, eles pegam provas ilegais e usam para jogar um processo legal. Quando convém ao Supremo Tribunal Federal, eles pegam provas ilegais para julgar um processo legal. Quando não convém ao Supremo Tribunal Federal, provas ilegais não valem. E foi baseado em provas ilegais que a senhora Carmen Lúcia mudou o seu voto. Foi baseado em provas ilegais que o Sérgio Moro derrotou, aliás, que o Lula derrotou o Sérgio Moro. Foi baseado em provas ilegais que o Lula teve a sua absolvição. Os senhores percebem o que está acontecendo nesse país? Nesse jogo de faz de conta que eu estou fazendo leis? Como eu estou falando de STF, de leis, de Constituição, vale a gente lembrar o porquê que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo. Lá não se mexe na Constituição para proteger esse ou para condenar aquele. Aqui no Brasil é diferente. Conforme o vento político, a gente tem situações como essa. Em 2018, 2017, o vento político era contra o PT, era contra o Lula. Então convinha ao Supremo Tribunal Federal, naquele momento, aprovar qualquer condenação contra o PT. Agora, em 2021, o vento político já não está mais contra o PT. O PT deixou de ser o olho do furacão. Só que, nesse jogo político, surge um candidato que pode derrotar Bolsonaro e Lula em 2018, em 2021, em 2022, perdão, em 2022. E o Supremo Tribunal Federal, que não é isento, vem querer pregar moralidade para cima de Sérgio Moro. Dizer que Sérgio Moro foi parcial na condenação de Lula. E os senhores não foram parciais quando permitiram que Lula fosse condenado? Porque os senhores permitiram. Foram várias as vezes que a defesa do Lula foi lá pedir para os senhores parar o processo. Os senhores não pararam porque os senhores viam no julgamento de Sérgio Moro legalidade. Estava tudo dentro da regra do jogo. Foi o que os senhores disseram lá. Agora os senhores vêm numa hipocrisia. Dizer que não, o Sérgio Moro foi parcial, porque é aquela prova, porque é aquela condenação.
acabaram com a Lava Jato. O Sérgio Moro, na visão do Supremo Tribunal Federal, de mocinho passou a ser vilão. Na visão do Supremo Tribunal Federal, Lula de criminoso passou a ser vítima. Tudo por causa de um jogo político, gente. O Supremo Tribunal Federal usa provas ilegais para absolver Lula e não pune Bolsonaro pelos crimes que ele comete contra a saúde pública. Bolsonaro participou de manifestações antidemocráticas que pedia, inclusive, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal? Que ele não viu crime na ação de Bolsonaro, mas está previsto na Constituição, a ação de Bolsonaro é crime. A atitude de Bolsonaro perante a pandemia, perante esse caos que estamos vivendo na saúde pública, é um crime previsto no nosso Código Penal. E o Supremo Tribunal Federal não usa esse crime previsto no nosso Código Penal para punir Bolsonaro. Não usa o dispositivo que era a nossa Constituição, onde diz que convocar manifestações antidemocráticas é um crime. A não ser quando convém ao Supremo Tribunal Federal, que foi o caso daquele deputado. Aí o Supremo Tribunal Federal botou o cara no xilindró. E o Supremo Tribunal Federal, que tirou Lula da disputa eleitoral de 2018 e para garantir a vitória de Bolsonaro, tirou Lula da disputa eleitoral, agora se movimenta para tirar o Sérgio Moro da disputa eleitoral de 2022, para garantir a reeleição de Bolsonaro. É o que o Supremo Tribunal Federal está dizendo para a sociedade. E você que é lulista, você que é petista, comemorem sim a vitória do Lula, a absolvição de Lula. Só que comemorem preocupados. Comemorem com a pulga atrás da orelha. Porque o jogo sujo do Supremo Tribunal Federal, o jogo sujo, gente. O que o Supremo Tribunal está fazendo é um jogo sujo. Criou uma prisão em segunda instância que não existia para tirar o Lula da disputa eleitoral. Permitiu que a Lava Jato fizesse tudo o que fez e agora vem dizer que tudo que a Lava Jato fez foi irregular, foi criminoso. Só para garantir a eleição de Bolsonaro. Então os senhores petistas, os senhores lulistas, abrem o olho. Porque tudo pode mudar nesse jogo aqui. Já já vem um ministro aí, porque a intenção do Supremo Tribunal Federal com essas ações é desmoralizar o Sérgio Moro. É queimar o Sérgio Moro para uma possível eleição de 2022. Esse é o plano do Supremo Tribunal Federal. Só que depois que eles fizerem isso com o Sérgio Moro, não se preocupem não, eles deram uma canetada e mandar prender o Lula para o Bolsonaro ficar sozinho. É o que está explícito. É o que está explícito. Ah, Ricardo Leão, você está fazendo acusações. Não, não estou fazendo acusações, gente. Eu estou analisando o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. Não é uma teoria da conspiração. Não. Mas pelas ações do Supremo Tribunal Federal, desde a eleição de Bolsonaro até agora, fica mais do que provado. Fica mais do que provado que todas as ações do Supremo Tribunal Federal foi para eleger Bolsonaro. E agora as ações do Supremo Tribunal Federal é para manter Bolsonaro no poder. Custe o que custar. Custe o que custar. Essa é a regra do jogo. Já disse e repito para reforçar esse meu comentário, essa minha visão sobre o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo contra a sociedade, gente. Ouçam, a prisão em segunda instância não existe na nossa Constituição. Não existe. Não existe no nosso Código Penal.
Mas o Supremo Tribunal Federal, para garantir a prisão de Lula e para garantir a prisão dos cacifes do PT, foi lá e criou a prisão em segunda instância, que não existe na nossa Constituição. Lula foi preso, ficou fora das eleições, Bolsonaro ganhou. Aí depois que Bolsonaro foi eleito, o Supremo Tribunal Federal simplesmente veio e diz, olha, a prisão em segunda instância não está prevista na nossa Constituição, não está previsto no nosso Código Penal, então acabou a prisão em segunda instância, Lula foi solto. Se você pegar a Lava Jato antes de Bolsonaro ser eleito, tudo que foi feito na Lava Jato, tudo, foi aprovada e avalidada pelo Supremo Tribunal Federal. Depois da eleição de Bolsonaro, tudo que a Lava Jato fez não vale, é criminoso, o juiz foi parcial, que isso e mais aquilo, aquilo outro. Ações do Supremo Tribunal Federal. O mesmo Supremo Tribunal Federal que validou todas as ações de Sérgio Moro, agora vem dizendo que não é válido. Ao ponto, gente, ao ponto da Carmen Lúcia, que lá em 2018 votou a favor de Sérgio Moro e contra o Lula, agora em 2021, a Carmen Lúcia vota a favor de Lula e contra Sérgio Moro no mesmo processo. Não é que é um outro processo. Não, 2018 foi um processo e 2021 é um outro processo. Não, no mesmo processo que a Carmen Lúcia votou lá em 2018, ela vota nesse mesmo processo em 2021, mas o voto ela muda. Ela muda. Lá em 2018 ela votou contra o Lula e agora em 2021 a Carmen Lúcia vota a favor do Lula. Baseado em quê? Quais foram os argumentos que a senhora Carmen Lúcia usou em 2018 para votar contra o Lula no processo? E quais foram os argumentos que a senhora Carmen Lúcia usou agora em 2021 para votar a favor de Lula? A grande questão e a grande pergunta que se faz para a senhora Carmen Lúcia é a seguinte: Carmen Lúcia, excelentíssima ministra, quando foi que a senhora respeitou as regras do jogo e a lei? Em 2018 ou em 2021? Porque no mesmo processo. Provas ilegais não servem? Ah, não servem quando... E nesse julgamento desse processo, desse habeas corpus do Lula, os ministros usaram provas ilegais. Eles dizem no voto, não, mas nós estamos baseando o nosso voto nessas provas ilegais. Mas o tempo todo, todos eles citaram as provas ilegais para justificar os seus votos. Essa é a grande verdade. Mas os mesmos ministros do Supremo Tribunal Federal, como Dona Carmen Lúcia, Edson Fachin e tantos outros que estão lá, nenhum até agora se movimentou para poder processar o Queiroz, a família Bolsonaro. Aliás, o Gilmar Mendes mandou soltar o Queiroz. Só para os senhores terem uma ideia que o Ricardo está falando está errado. Com todas as provas que há contra o Queiroz, é diferente. No caso Lula você tem acusações, provas você não tem. No caso Queiroz você tem provas e acusações. Com todas as provas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, manda soltar o Queiroz para evitar que o Bolsonaro seja preso ou acusado de algum crime. Olha, gente, eu não sei onde vamos parar nessa situação. Mas para encerrar esse meu dedinho de prosa de hoje, eu digo o seguinte: o Supremo Tribunal Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro,
não respeita a nossa Constituição. Não votam baseados em leis no nosso Código Penal, no nosso Código Civil, não votam baseado nas regras da nossa Constituição, eles votam conforme o vento político. Eles votam pela política, não pelas leis e nem pelas regras. Ficou provado nessa transição PT e Bolsonaro que o Supremo Tribunal Federal não está lá para proteger a nossa Constituição. O Supremo Tribunal Federal está lá para garantir a eleição dos seus favoritos. É o que fica provado nessas ações. Os meus sentimentos à Lava Jato, que foi morta pelo Bolsonaro, a Lava Jato que foi morta pelo Supremo Tribunal Federal, foi morta pela nossa Procuradoria-Geral da República. O único instrumento que tínhamos contra a corrupção nesse país se chamava Lava Jato. E esse instrumento foi derrotado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Bolsonaro e pela nossa Procuradoria-Geral da República. É lamentável. No momento em que o Brasil registra mais de 300 mil mortes, no momento em que o Brasil registra mais de 3 mil mortes por dia, nós temos que falar dos crimes que o Supremo Tribunal Federal vem cometendo contra a nossa Constituição. Desrespeitar a Constituição é um crime previsto na própria Constituição. Pelo sim ou pelo não, esta é minha opinião.